Você está exausto, como se estivesse carregando o mundo nas suas costas? Você acredita que precisa compreender mais sobre a palavra de Deus e ter certeza que não está sendo enganado por todos esses ventos de doutrina que sopram por aí hoje? Falsos mestres, falsos pregadores, falsos profetas que, em vez de pregar a palavra de Deus, a Bíblia Sagrada, ficam lá usando um monte de frase de efeito, prometendo mundos e fundos. Palavras que alimentam o ego, mas não te levam realmente para um verdadeiro encontro com Deus, para o íntimo com Deus. Misturam coisa do mundo com igreja. Será que isso tudo está na Bíblia Sagrada? Eu convido você, mais uma vez, a clicar o quê? No botão que apareceu aqui e conhecer o nosso programa de teologia. Deus abençoe sua vida. Como eu ouvi o Marcinho VP uma vez conversando comigo no alto do Dona Marta, quando ele era o dono do morro, no início dos anos 90, ele falou, olha, isso vai piorar tanto. E aí ele me falou o que aconteceria nos próximos 40 anos, e o cara foi de uma exatidão profética extraordinária, inclusive em relação ao surgimento das milícias. Ele falou, os Quanto caras... que ele falou isso? 90? Ah, em 90. 91, 92. Ele e o André Fernandes, sentado num alto de uma pedra no Morro Dona Marta, 00:30, 1h. Eu tinha ido pregar lá, acabou, ele disse que queria falar comigo, ele gostava muito de mim. E eu sentei com ele, ele me falou, é uma pena, porque isso aqui podia acabar, se eles fossem inteligentes, mas eles não são, então estou alimentando esse monstro aqui. Eu não vou parar porque ninguém vai parar, e eu não tenho do que viver mesmo, mas eu sei como é que pararia. Agora, eles vão acrescentar a milícia, porque o mal policial chega aqui para achacar a gente. Lá no Rio eles chamavam naquele tempo de mineira, para fazer a mineira. Aí tem traficante que paga uma mineira de $10 mil por dia para continuar na rua. Então o cara paga para ele e para as esposas não serem presas. Esses caras só vão piorando cada vez mais. Naquele tempo, ele me dizia que 25% da polícia da repressão estava corrompida, que era chamada banda podre. Depois disso, eu só vi esse número aumentar cada vez mais. Eu tenho um amigo que até hoje é um grande especialista em segurança pública, que de vez em quando me reatualiza com os números e só piora dentro da polícia. Quando começaram as milícias, eu falei, ai Jesus, agora ninguém segura mais esse negócio. No Rio, 2/3 das áreas conflagradas já estão sob o comando das milícias. A milícia tem uma articulação capaz de eleger vereador, deputado estadual, presidente da Assembleia, deputado federal, até senador. Daqui a pouco eles vão eleger governador e vão elegendo. Sabe lá o que mais eles já não elegeram. Não é? E a gente está aqui com pudor de falar. Mas é algo que vai dando metástase para todo lado. Agora, o cara me ouve falando em casa e diz, esse cara deve estar fazendo apologia disso. Não, eu estou fazendo apologia da não morte. Porque se você fizer a conta, ela não fecha. Se você vir quanto se gasta na repressão a esses chamados crimes, se você botar na ponta do lápis e você vir o que se alimenta no tráfico, na milícia e tudo mais, com essa suposta repressão, você vai ver que o grande negócio dessa história deixou de ser a droga em si. Passou a ser o aparato do entorno. É verdade. Mas isso é uma análise até antiga, cara. E só que a máquina, ela se protege. E ela precisa dessa parte. E, portanto, cara, para que haja um movimento mais sério nesse sentido, e assim, tô sendo o mais raso possível aqui. A gente tem um movimento no sentido da descriminalização da maconha, que é o que a gente tá falando. Precisa de uma vontade política, de uma coragem, de uma galera que, putz, cara, eu queria ver esse horizonte, mas eu não vejo, não. Não, eu não vejo o Brasil partindo para isso nem no médio, nem no longo prazo.
Se a Espero estar mentalidade, enganado. se a mentalidade continuar a ser a que está aí, a mentalidade que deu quase 50% pau a pau de votos ao presidente miliciano. Então, é um negócio, eu não vejo solução. Aí quando você olha para a situação de comparar, por exemplo, o outro dado, quantas pessoas morrem pelo uso disso? Da maconha? É. Nunca ouvi falar de ninguém que morreu por causa... Calma aí, de fumar maconha. Agora, por causa da maconha, acaba morrendo. Aí é por causa já da violência que envolve a proteção do produto. Isso. É outra história. É outra história. Agora, a coisa em si... No máximo, dorme. Dá sono, dá uma fome danada, o cara fica com uma larica da pesada, não é? Eu comia pratos e pratos, aquela laricona e tal, depois aquele Nunca mais deu um tapinha não, Caio? Não, mas eu entrei noutra onda muito mais poderosa, né? Então, aí, essa onda de Jesus é muito, muito doida. Aí, por exemplo, cocaína. Mas Jesus ia ficar puto contigo se desse um tapa? Não, eu e Jesus estamos no outro nível de relacionamento. Totalmente diferente. Era aí que eu queria chegar. Todas as coisas são puras para os puros, disse o apóstolo Paulo. O apóstolo Paulo disse, todas as coisas me são lícitas. Mas nem todas me convêm. Todas as coisas me são lícitas, nem todas me edificam. Mas quando ele diz nem todas me convêm, nem todas me edificam, é num tom de proibição? Não. É de cada um ver em si mesmo o que lhe convém e o que não lhe convém. Não é um ditame moralizante, universalizante, legalista, imposto sobre ninguém na sociedade. Dá pra vocês tudo aqui ser crente numa boa, tá vendo? Vou fazer um apelo para a conversão.